Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à retrospectiva 2021 que preparamos especialmente para si, com os fatos que marcaram o ano passado. Olá, Silvana, tudo bem? Olá, Alberto, tudo e consigo? Tudo bem. Olá, você em casa. Como foi o ano 2021 para si? O que é que correu bem e o que é que não foi da forma como você planeou? O certo é que o ano de 2021 vai entrar para a história como um ano de muitas perdas, superações, aprendizados, mudanças e, sobretudo, resiliência e adaptação. Portanto, vamos mostrar-lhe todos os factos que destacaram no ano passado na retrospectiva 2021 que preparamos para si. Aconteceram muitas coisas boas em 2021 que certamente será lembrado também como o ano de uma grande ruptura no funcionamento das sociedades contemporâneas. Pois é, Alberto. A pandemia de Covid-19 alcançou todos os continentes e nós, é claro, acompanhamos tudo. E vamos agora relembrar alguns dos factos mais marcantes de 2021. A jornalista Edineia Barros traz os destaques do ano que vai entrar para a história da sociedade. O contexto social em Cabo Verde levantou o véu para alguns problemas considerados imprevistos. Os últimos meses foram vertiginosos numa realidade desconhecida. A Covid-19 pôs a nu muitas fragilidades. Uma delas é o recrudescimento do abuso sexual contra menores. O confinamento também acentuou a VBG. Por outro lado, a seca continuada acentuou a pobreza e a subida dos preços dos produtos agrícolas, provocando alguma instabilidade junto da sociedade. Os crimes contra as pessoas continuaram na ordem do dia. Indubitavelmente que o ano de 2021 é um ano que vai ficar na história por os erros, pelas incertezas que nós cometemos ao longo deste ano que já passou. O ano de 2021 foi extremamente desafiante para o setor da saúde, sobretudo por causa da Covid-19, que provocou uma espécie de efeito dominó em diversas áreas. Entretanto, Cabo Verde tem sido um exemplo no combate à doença, de acordo com a avaliação do Banco Mundial. Um dos indicadores do bom combate de Cabo Verde em 2021 foi a rapidez na aquisição e a aplicação de vacinas Covid-19. Em pouco mais de um ano após o início da vacinação, Cabo Verde ultrapassou a meta estabelecida pelo governo de vacinar 70% da população elegível em 2021. Ainda em 2021, perto do final do ano, o país começou a aplicar a dose de reforço e a vacinar crianças e adolescentes dos 12 aos 17 anos. A prestação de Cabo Verde em relação à luta contra a pandemia e na vacinação foi elogiada por uma missão do Banco Mundial ao fazer o balanço da implementação do projeto de resposta de emergência à Covid-19. A missão do Banco Mundial destacou que neste combate Cabo Verde tem sido um exemplo em África. Outros parceiros também elogiaram o esforço de Cabo Verde para a contenção do vírus SARS-CoV-2. Entretanto, desde o início da pandemia em 2020 em Cabo Verde, mais de 350 pessoas perderam a batalha contra o vírus e os casos positivos acumulados já ultrapassaram os 38 mil em todo o território nacional. Aliada à Covid-19, o setor da saúde também ficou marcado pelo surto de conjuntivite, principalmente na capital do país, no Mindelo e na região Fogo Brava. Quanto ao tratamento de pacientes no país, a saúde foi alvo de duras críticas, sobretudo ao Hospital Central e ao Hospital Francisco de Assis, na Ilha do Fogo. As causas foram mortes de 2 crianças, uma recém-nascida e outra de 3 anos. No Hospital da Praia, destaque para a morte da criança de 3 anos, Eliane, depois de mais de um ano internada nesse estabelecimento.
Chocante foi também o caso da morte da recém-nascida na Ilha do Fogo, em novembro passado. A criança faleceu poucas horas depois de ver suspenso o seu encaminhamento para o Hospital Agostinho Neto, na cidade da Praia, por alegada falha de ligação de oxigênio. O abuso sexual de menores também esteve na ordem do dia em 2021 e continua a ser um desafio para o país. Um crime complexo e traiçoeiro, porque muitas vezes os agressores fazem parte da família, são indivíduos dos quais ninguém desconfia, o que torna ainda mais difícil a prevenção. É um aspecto social que nós devemos reverificar e analisar sociologicamente. Porquê? Porque antigamente sempre houve alguma violência no que diz respeito às crianças mais novas, mas nós não tínhamos essa noção de que essa violência era tão candente e tão transparente como agora se coloca. Mas isso passa por um problema de educação. Deve-se educar as crianças em casa desde cedo para a educação em relação ao outro, o respeito em relação ao outro. A pandemia teve um duplo impacto na realidade do abuso sexual e da exploração. Conforme a ONU, por um lado veio agravar a situação de vulnerabilidade das vítimas e, por outro, veio dificultar a investigação de denúncias e a prestação da assistência. Só em Santo Antão, de janeiro a agosto de 2021, 16 casos de agressão sexual contra crianças foram registados, sendo 14 do sexo feminino e 2 do sexo masculino. Aliás, Santo Antão, Fogo e Santiago são as ilhas com maior registro de casos, de acordo com os dados do ICA de 2020, ano em que foram registadas 172 denúncias. Em 2021, até ao mês de julho, apenas o ICA registrou 98 denúncias. Dos casos denunciados em 2021, a faixa etária dos 12 aos 17 anos foi a mais afetada. Crimes sexuais contra menores preocupa e revolta a sociedade cabo-verdiana. O Ministério Público recebeu no ano judicial passado 461 processos de crimes sexuais, sendo 210 contra crianças e adolescentes. Já no final de 2021, relembramos o caso da morte da adolescente de 13 anos na Ilha do Sal, que inicialmente foi dada como desaparecida e posteriormente foi encontrada sem vida em Monte Leão, supostamente depois de ter sido abusada sexualmente. O principal suspeito pela prática de um crime de homicídio na sua forma agravada, um indivíduo do sexo masculino de 29 anos de idade, já se encontra em prisão preventiva na Ilha do Sal. Na cidade da Praia, recordamos o caso do professor do ensino básico de 51 anos que cometeu 8 crimes sexuais contra crianças, 3 de agressão sexual com penetração e 5 crimes de abuso sexual de crianças. Como medida de coação, foi-lhe aplicado prisão preventiva. Em Santiago, também na cidade da Praia, recordamos o caso da adolescente de 14 anos que foi violada e o irmão de 9 foi obrigado a assistir a tamanha barbárie. O caso, tal como muitos outros que envolvem também crianças menores, chocou a sociedade, que pede medidas e penas mais duras para quem comete esses crimes. Trata-se da pior violência que a criança pode sofrer, pois o trauma físico e psicológico pode acompanhar a vítima para toda a vida. Ninguém está a compreender a dor que eu senti. A coisa que estava sábado a mim era só silêncio. Estava a sentir nojo de mim, nunca está conseguindo pensar na mais nada. Não queria nunca ter existido, não queria desaparecer. Então, tchau. Um misto de dor, angústia, desespero e vergonha, que exige um acompanhamento adequado para que a vítima possa superar. Diante disso, a ONU apela que o combate ao abuso sexual de menores seja uma prioridade. Já em matéria de VBG, tomamos como exemplo o caso do deputado Damião Medina. Foi dado um grande sinal à sociedade de que ninguém está acima da lei.
e ele foi condenado a 2 anos de prisão suspensa na sua execução por 3 anos por crime de violência contra a própria mulher. O Tribunal Judicial da Comarca do Porto Novo o sentenciou ainda a prestar trabalho de reinserção social. Entretanto, as mulheres continuam a ser alvo de violência. Destaca para a morte de Zénira Soares em julho, uma jovem da Ilha do Sal que estava em férias na cidade da Praia. O corpo da vítima foi encontrado perto da circular, em avançado estado de decomposição depois de ter estado desaparecida durante 4 dias. Na altura, foi decretada prisão preventiva para 2 suspeitos do assassinato da jovem, que deixou 2 filhas menores. Transtornante também foi a morte de Clarice Fernandes em fevereiro do ano passado, na Ilha do Fogo. O corpo de uma jovem mulher de 20 anos que estava desaparecida foi encontrado enterrado a menos de 1000 metros da casa dos pais. O ex-companheiro da vítima confessou ser autor do crime e foi sentenciado com 24 anos de prisão efetiva. A parte também da violência verbal, não verbal, doméstica e a outro, também combate-se em casa, porque se nós virmos os nossos pais e os nossos familiares a terem bons comportamentos, nós iremos ter também bons comportamentos. O clima de insegurança recheado de vandalismo, briga de grupos rivais e, sobretudo, assaltos, também paira no ar em diversos bairros da capital do país. Em 2021, denúncias frequentes foram registadas. Houve até registro de mortes. Lembramos o caso do assassinato durante um assalto do empresário que era responsável das lojas de Soprabel, morto a tiro por assaltantes num armazém da Chada Grande Frente, em frente da esposa e de um filho menor do casal. Sobre este caso, a Polícia Judiciária deteve 4 acusados de matar o empresário indiano. Vários foram os relatos sobre assaltos e o clima de insegurança em diversos bairros da cidade da Praia. A população espera e desespera por medidas das autoridades para repor a normalidade. Devido à onda de assaltos, os taxistas na cidade capital no ano passado, a classe e os proprietários de táxis saíram às ruas em jeito de manifestação, apelando por mais segurança e exigindo ações concretas do governo para pôr cobro à situação. Pedem a criação de uma central de táxis com tecnologias avançadas e GPS e ainda licença de porte de arma. A seca de 2021 abalou o país pelo 5º ano consecutivo. Entretanto, a pouca chuva que caiu em 2021 provocou o deslizamento de terra sobre uma casa no bairro de Jamaica, na cidade da Praia, tirando a vida a uma criança de 3 anos. Como consequência, a escassez de chuvas também veio encarecer ainda mais os preços dos produtos alimentares, diminuindo o poder de compra dos mais vulneráveis e tornando o pobre ainda mais pobre. Santo Antão, uma das ilhas mais agrícolas do país, ficou fortemente afetada pelo mau ano agrícola. Tratou-se do 5º ano da seca consecutiva, sendo o pior de todos, de acordo com o presidente da Câmara de Porto Novo. Entretanto, em outubro passado, o governo anunciou medidas de precaução ao mau ano agrícola no valor de 170 mil contos. Já a nota positiva para o ano letivo em 2021, que começou com um misto de preocupação entre a segurança sanitária e a necessidade da retoma de aulas presenciais após 1 ano e meio de suspensão. Apesar do receio quanto ao surgimento de casos de Covid-19, o ano letivo 2021-2022 em Cabo Verde, que arrancou com aproximadamente 130 mil alunos e 6 mil professores em regime presencial e com carga horária completa, não registrou grandes constrangimentos em matéria de segurança sanitária. E quanto às pendências dos professores desde 2008, o ministro da Educação, Amadeu Cruz, reiterou que até 2023 o governo vai resolver todas as pendências da classe docente. De facto, foram vários acontecimentos que marcaram positivamente e negativamente o ano 2021.
Tem a questão da Covid-19, que teve uma piora por ocasião das festividades natalícias, né, Adelberto? Pois é. Levando o governo a colocar Cabo Verde em situação de contingência para evitar alastramento dessa doença. A medida entrou em vigor no dia 28 de dezembro do ano passado e vai até o dia 20 de janeiro deste ano. Medidas, inclusive, Silvana, que foram apoiadas pela população, que defendeu na altura que as autoridades deviam colocar mão dura para pôr cobre à situação da Covid-19. Tem que colocar mão dura para que as pessoas possam cumprir. Você reparou que as pessoas já não usavam máscaras na via pública e com a piora na situação, no período de festas, o uso de máscaras voltou a ser obrigatório. Ainda bem. Só dessa forma para controlar a propagação do vírus. Caso contrário, a normalidade fica longe e mais distante. Pois é, não é isso que os cabo-verdianos querem? Bom, em 2021, a política ficou marcada por episódios importantes e os destaques vão para as eleições legislativas e presidenciais. E com a vitória de Ulisses Correia Silva para chefe do governo e José Maria Neves para chefe de Estado. Acompanhe agora os principais acontecimentos da política com a jornalista Cassandra Silva. No ano de 2021, os políticos viram-se confrontados com uma das maiores crises enfrentadas pelo país em toda a sua história. No meio disso tudo, Cabo Verde passou por 2 eleições. Para além disso, o Parlamento cabo-verdiano suspendeu o mandato de 2 deputados acusados de crimes de ofensa à pessoa coletiva, de atentado contra o Estado de Direito e da VBG. O caso do colombiano Alex Saab também gerou muita polémica no ano passado. Iniciamos pelas eleições legislativas que decorreram a 18 de abril de 2021, tendo Ulisses Correia Silva vencido as eleições para um segundo mandato como primeiro-ministro. O governo, que era constituído por 20 membros, passou a ter 28 governantes que foram empossados no dia 20 de maio. Nesse dia, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva destacou como prioridade para o seu novo mandato a questão da redução da pobreza absoluta. O emprego, a eliminação da pobreza extrema e a redução da pobreza absoluta são as nossas maiores prioridades. O analista Adilson Valadares diz esperar que nos próximos anos o governo lance um olhar mais profundo sobre as questões do país com mais solidariedade. A questão dos combates às assimetrias regionais, de facto, combate à pobreza com mais robustez, o combate aos custos-fatores que de facto ainda têm minado o nosso desenvolvimento, a própria digitalização, entrar com força neste mundo, portanto, o mundo dos próximos tempos passará por um mundo do digital e ganhando esses desafios poderemos vencer. Ainda sobre as eleições legislativas, vale ressaltar que o MPD renovou a maioria absoluta dos deputados para o Parlamento cabo-verdiano, mas perdeu 2 parlamentares, um para o PAICV e um para o CID. Em 29 de julho, o Parlamento aprovou por unanimidade a ratificação do Acordo da Mobilidade da CPLP, tornando-se o primeiro dos Estados-membros a fazê-lo. Menos de um mês após a sua aprovação na Casa Parlamentar, o Presidente da República, que na altura era Jorge Carlos Fonseca, ratificou o Acordo da Mobilidade na Comunidade dos Países da Língua Portuguesa. Este acordo suscitou dúvidas no seio dos cabo-verdianos. As pessoas pensam que, o cabo-verdiano comum pensa que o acordo de mobilidade é a abertura à imigração de massa, mas o acordo de mobilidade é claramente segmentado, é segmento de diferentes esferas sociais que têm essa oportunidade de mobilidade.
O Parlamento cabo-verdiano também aprovou por unanimidade o novo acordo de facilitação de vistos de curta duração para os cidadãos da República de Cabo Verde e da União Europeia. Mudando de assunto, trazemos agora que, em finais de julho, a poucos meses do término do seu mandato, Jorge Carlos Fonseca fez uma visita oficial ao Brasil para reforçar os laços bilaterais existentes há 46 anos entre Cabo Verde e Brasil e teve encontro com Jair Bolsonaro. Após 4 meses da sua ida ao Brasil, Fonseca deixou o Palácio do Platô para o novo presidente da República, eleito a 17 de outubro. Nas eleições presidenciais concorreram 7 candidatos, o maior número de concorrentes de sempre. Mas mesmo assim, a disputa foi realizada, na verdade, entre 2 candidatos, José Maria Neves e Carlos Veiga, que juntos recolheram mais de 94% dos votos. José Maria Neves foi o vencedor das eleições presidenciais logo à primeira volta, com 51,75% dos votos e tomou posse no dia 9 de novembro. Na ocasião, lembrou que Cabo Verde enfrenta uma situação difícil por causa da pandemia da Covid-19 e com efeitos negativos em diferentes domínios e destacou a reconstrução do país como prioridade nacional. Trata-se de uma tarefa ingente e que exige a convocação de toda a nação global cabo-verdiana. Durante as campanhas eleitorais, muitos cabo-verdianos ficaram indignados com as aglomerações, sobretudo nas legislativas, com o aumento de casos da Covid-19. Apesar desta questão, vários países felicitaram Cabo Verde pelas eleições. Após quase 2 meses das presidenciais, Cabo Verde esteve entre os 12 países selecionados pelo presidente Joe Biden para participar na Cimeira da Democracia que decorreu em formato online. Na sua intervenção, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva destacou ganhos desde a abertura política e ressaltou a participação da sociedade civil e a valorização da democracia e das liberdades. Também falou do combate à corrupção que pode ameaçar a democracia. Ainda no ano de 2021, os políticos viram-se também confrontados com alguns acontecimentos no setor da justiça. Cabo Verde esteve também no centro de uma disputa entre o regime do presidente Nicolás Maduro e a administração norte-americana. Em causa estava a extradição do colombiano Alex Saab, detido pela Interpol e pelas autoridades cabo-verdianas, acusado pelos Estados Unidos da América de negócios corruptos com Nicolás Maduro, tendo assim Washington solicitado a sua extradição. Mas o caso só ficou resolvido em outubro de 2021, quando o Tribunal Constitucional autorizou a sua extradição. Saab foi extraditado a 16 de outubro, depois do Tribunal Constitucional ter rejeitado a 30 de agosto o recurso da defesa contra a decisão da sua extradição. Cabo Verde repercutiu além fronteiras e muitas vezes foi alvo de especulações e acusações devido a este caso, mas também teve quem aplaudiu a decisão do país, disse Jorge Carlos Fonseca, que na altura era o chefe de Estado. Houve declarações, digamos, criticando as autoridades cabo-verdianas pelo facto de Alex Saab ter sido detido para efeito de extradição, mas também li, ouvi e recebi documentos de sentido contrário. Num Estado de Direito Democrático como o nosso, um Presidente da República, mas quando digo Presidente da República, eu digo também um Primeiro-Ministro ou um Ministro da Justiça, não pode ter nenhum tipo de influência sobre o destino desse dossiê. À semelhança da declaração do antigo PR, o primeiro-ministro, em reação à extradição, disse em outubro que Cabo Verde foi coerente e que a Justiça cumpriu com o seu papel sem interferência do governo. O ano de 2021 ficou também marcado por episódios inéditos envolvendo 2 deputados. O caso do advogado e deputado Amadeu Oliveira na fuga do arguido Arlindo Teixeira também gerou muita polémica no ano de 2021, com o advogado a desafiar mais uma vez a justiça cabo-verdiana.
O advogado e também deputado da UCID, eleito pelo Círculo Eleitoral de São Vicente, na altura admitiu no Parlamento que planeou e concretizou a fuga do seu cliente Arlindo Teixeira, acusado de homicídio e que estava em prisão domiciliar. Na sequência do ocorrido, o Ministério Público pediu a autorização ao Parlamento para deter o deputado Amadeu Oliveira, acusado de um crime de ofensa à pessoa coletiva e 2 de atentado contra o Estado de Direito. O Tribunal de Barlavento aplicou prisão preventiva e a sua detenção aconteceu no dia 20 de julho e desde então o deputado está preso em São Vicente. Depois do deputado Amadeu Oliveira, o Parlamento voltou a suspender pela segunda vez, no espaço de um mês, o mandato de um outro deputado a pedido da Procuradoria-Geral da República. Desta vez, a Comissão Permanente da Assembleia Nacional suspendeu o mandato do deputado eleito pela lista do Movimento para a Democracia em Santo Antão, Damião Medina, para responder por alegado crime de VBG. Esses foram alguns dos acontecimentos que marcaram a área da política no ano de 2021. Um ano de muita dificuldade, mas também de muita esperança renovada para o ano de 2022. Teve algo histórico que aconteceu na política no ano passado, que foi a disputa de um número muito grande de candidatos para as eleições presidenciais de 17 de outubro. Pois é, Silvana, foram 7 candidatos que concorreram ao cargo de mais alto magistrado da nação, o que demonstrou um aumento de interesse na participação política. Vamos fazer uma curta pausa? Sim, vamos fazer uma curta pausa e voltamos dentro de instantes.